Você já imaginou fazer parte de uma liga de heróis? Quarto dia, quarta história, quarto desenho que eu gosto muito, que fez parte da minha infância, e hoje a gente vai falar de outro que foi um dos meus favoritos, que é Liga da Justiça Sem Limites. Liga da Justiça Sem Limites continua a história do desenho original da Liga da Justiça. E ali, naquele momento, eles percebem que a Liga da Justiça não precisa apenas dos 7 heróis originais, como, por exemplo, a Mulher Maravilha, o Superman, o Batman, o Caçador de Marte, o Lanterna Verde, o Flash e tudo mais. Mas precisa de mais gente. E aí você vai percebendo a entrada de novos personagens, como por exemplo o Questão e tudo mais, e você vai percebendo que existe uma diversidade muito grande de heróis. E aí eles percebem uma coisa que eu acho interessante, que todos os heróis eles têm a sua capacidade, a sua característica, o seu dom e o seu poder. Alguns talvez não, como por exemplo do Batman, que apesar de ser o maior investigador do mundo ali da DC, ele ainda assim ele não tinha poder, mas ele tinha o seu valor inteligente, o seu valor tático muito importante, como por exemplo tem uma cena muito característica do Liga da Justiça Sem Limites, que é ele falando que ele tem uma contingência para cada herói. Então ele tem um plano para caso algum dos heróis se virassem contra eles. Isso é só para você entender que existem heróis e heróis, existem pessoas e pessoas, existem dons e dons. E isso me lembrou de um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, que eu queria compartilhar com você. A partir do verso 4 diz o seguinte: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nesse texto você vai perceber que assim como foi na Liga da Justiça Sem Limites, onde tinha vários heróis com seus poderes ou com as suas habilidades e com as suas inteligências, assim também é no corpo de Cristo. Ou seja, na igreja dele tem espaço para todos e para todo tipo de dom. Então, se você tem um dom de apenas dar um sorriso para uma pessoa, que você dê. Só que sabe o que eu acho interessante? É que às vezes a gente precisa usar os nossos dons não apenas no contexto de igreja, mas também na sala de aula, mas também com nossos amigos. E seja qual dom for, se você tem um dom da escuta, o dom de ouvir aquele seu amigo que precisa de alguma coisa e que precisa falar de alguma coisa, que você seja essa pessoa. Se você tem um dom de cantar, que você utilize esse dom a favor ali na sua escola. Assim também deve ser em casa, que nós possamos mostrar os nossos dons para as pessoas que nós amamos e para as pessoas as quais nós convivemos. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo, todo mundo tem o seu dom e todo mundo tem a sua importância. E a partir da graça, mesmo que sejamos muitos, todos fazem parte, todos estão debaixo do guarda-chuva dessa graça. Não se esqueça disso. Tamo junto.